Cancelamentos, adiamentos e uma série de dúvidas envolvendo o universo da DC Comics. Que raios será que está acontecendo? Meu nome é Bruno e hoje vamos trocar uma ideia envolvendo o futuro da DC. Há alguns meses, a dona DC passou por uma mudança muito grande. Ela foi comprada. E não foi pela Disney. Seria muito louco se isso acontecesse, mas acho que se algo nessa vibe acontecesse no mercado americano, os órgãos de fiscalização, etc., iam categorizar como monopólio. O que já me choca que a Disney não tenha sido desmembrada em várias coisas menores por conta disso. Mas, isso aí é um assunto para outro vídeo. A empresa que comprou a Warner, que é dona da DC, foi a Discovery, aquela empresa com a série de canais com uma vibe mais Irmãos à Obra, uns programas de culinária e por aí vai. E ela foi comprada pela bagatela de 43 bilhões de dólares. E como toda aquisição ela acaba envolvendo algum tipo de mudança, a Warner não ia ser diferente. Nos últimos anos, apesar de vários lançamentos terem funcionado muito bem de uma maneira isolada, como foi o caso de Coringa, Peacemaker, Esquadrão Suicida e por aí vai, a DC tá dando uma patinada em relação ao que raios ela quer fazer com o seu panteão de personagens. Tanto que, pra quantidade de anúncios que eles soltaram há uns tempos atrás, parece que eles simplesmente estão perdidos e estão dando tiro pra tudo quanto é lado pra tentar roubar um pouco da atenção do fã de herói. O que mais pega é que tinham obras assim muito aleatórias, sabe? Você tinha, por exemplo, uma produção de um filme dos Super Gêmeos e você não tinha uma obra falando de uma sequência de Homem de Aço, por exemplo. Tinha umas diferenças assim muito gritantes em relação ao que o público teoricamente queria e o que eles de fato estavam fazendo. Então você junta isso com as várias polêmicas envolvendo os atores e a própria produção dos filmes da DC, como foi o caso do filme da Liga da Justiça, toda a polêmica envolvendo o Snyder Cut, e é claro, a gente precisa falar do Ezra Miller. O cara parece que tá jogando GTA na vida real, assim. Ele tá brincando de colecionar delitos, então é um problema que tá nas mãos da Warner, de fato, e tem várias outras coisas menores também acontecendo. E aí, o novo CEO, dono da Warner, que também é dono do grupo Discovery como um todo, David Zaslav, resolveu arrumar a casa. E nesse processo de arrumar a casa, algumas decisões têm que ser tomadas e nem todas elas vão ser das mais agradáveis. Batgirl era um filme que ele tava praticamente pronto, ia ser lançado, sei lá, coisa de outubro, por aí. E ele simplesmente foi cancelado da noite pro dia, de uma forma que nem os próprios diretores tinham plena noção do que ia acontecer. E quem tomou essa decisão foi o próprio David Zaslav, depois de assistir uma sessão teste do filme e percebeu que o filme não estava de acordo com os padrões da nova direção da Warner. Isso inclusive nem me pegou assim de surpresa, é até uma parada que a gente comenta bastante nas nossas lives de quarta, porque era um filme que ele não teve uma grande divulgação, o máximo que tinha era, sei lá, foto vazada do Just Jared e a atriz compartilhando alguma coisa, mas era um filme que, pro quão perto ele tava de ser lançado, ele tava meio morto, assim. Não foi uma parada que me chocou muito, mas foi uma parada que inclusive a gente comentou nas nossas lives de quarta. Fica aí o convite, toda quarta às 8 da noite a gente troca uma ideia envolvendo os seus universos favoritos e também dá uma comentada sobre as principais notícias da semana. Então fica aí o convite, aqui mesmo no YouTube vai ser um prazer te receber lá. Segundo o próprio CEO, a missão do grupo Discovery com a Warner é justamente fazer com que ela volte a produzir grandes filmes, fazer com que as obras sejam realmente impactantes, de uma maneira que não estava acontecendo tanto nos últimos tempos. E uma outra coisa que ele bateu muito na tecla foi a questão de não lançar nenhum filme até que ele esteja de fato pronto. Ou seja, isso dá a entender que um filme ou outro pode ter sido lançado antes da hora, algumas coisas estavam em vias de ser lançados sem estarem na sua plenitude. Basicamente, foi um jeito legal dele falar que a Warner estava brincando de CD Projekt Red na hora de foi lançar o Cyberpunk 2077. E essa decisão fez com que o estúdio tivesse um prejuízo de 90 milhões de dólares. Mas eu não acredito que tenha sido uma má decisão. Que nem a gente comentou, o filme tinha pouquíssimo hype construído ao redor dele, então não é como se as pessoas estivessem sedentas pra ver a história da Batgirl. Apesar de ter o seu fandom ali, a galera que gosta da personagem queria ver o filme live action, mas assim, pensando de uma maneira geral, a galera estaria muito mais ansiosa, por exemplo, por uma sequência de Homem de Aço ou algum outro personagem sendo explorado do que a Batgirl. Ele não tinha praticamente nenhum hype ao redor dele,
A gente não tinha nenhum trailer, não tinha nada pra instigar, falar, nossa, isso aqui talvez vai ser interessante, meu Deus. E ele já ia ser lançado direto no streaming, então toda a questão burocrática e de fato custosa de lançar esse filme nas salas de cinema ao redor do mundo já não ia acontecer. Então foi aquele filme que, tipo, ele ia acabar sendo lançado de uma forma meio tímida e tal. Então assim, justamente por conta da visão de fazer os próximos lançamentos serem de fato grandes, eu não acho que o Batgirl se encaixava nesse quesito. Então, apesar de ter sido uma decisão meio brusca assim e tal, eu acho que foi, tipo, bem ok. Pensando, é claro, estritamente no futuro da Warner como um todo. Pra galera que trabalhou no filme, etc., deve ter sido um horror. Porque, né, você trabalha numa obra por, sei lá, um ano e você não vai ver aquilo se materializar de fato, né? E aí o que pega é que várias outras produções que estavam em andamento ligaram meio que o alerta vermelho em termos de, putz, será que eu vou ser cancelado também? E isso pode acontecer. Isso pode acontecer justamente por conta desse processo de reestruturação que a Warner/Discovery tá passando agora. Então, se vocês verem nos próximos dias obras sendo canceladas, adiadas ou qualquer coisa nesse sentido, que inclusive algumas obras já foram adiadas, como foi o caso de Aquaman e também de Shazam 2, não tem muito por que ter surpresa. A gente sabe o movimento que tá acontecendo na Warner como um todo. E aí, tipo, falando de próximos lançamentos, das coisas que já foram anunciadas, tem muita coisa que pra mim pode demorar mais tempo, mas tem um que eu fico muito indeciso em relação a ver a luz do dia ou não, que é o filme do Flash. O filme do Flash, pra mim, ele tem o potencial de ser, de fato, o reboot oficial acontecendo nas telonas. Justamente por conta da história que eles vão adaptar, eles têm toda a liberdade pra conseguir usar esse filme como o reboot oficial. Visto que eles usaram essa mesma história, que é Flashpoint, pra resetar o universo de histórias em quadrinhos da DC. Eles poderiam tranquilamente fazer a mesma coisa com os filmes. E eu acho que já seria um belo de um começo pra arrumar a casa, porque justamente a gente não tem filmes de reboot. A gente geralmente tem, tipo, tem um final da sequência anterior e já começa a nova. Então esse filme poderia ser de fato, não, beleza. Aqui a gente tem meio que o fim das coisas e talvez já começar a explorar o começo das novas. Eu acho que seria uma movimentação muito interessante e já começar a dar uma chacoalhada no que diz respeito ao universo de heróis como um todo. Mas tem a questão do Ezra Miller, porque eu acho que, tipo, ele fez muita merda, eles já tiraram de cogitação refilmar o filme sem o Ezra, porque tem um monte de cena cara e os atores envolvidos já estão em outros projetos também, então não é uma parada tão simples de se fazer. Mas eu não sei, o cara fez tanta besteira que eu acho que ele deveria ser punido de uma maneira mais severa por conta disso. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o filme não é só ele que fez. Então tem muitas outras pessoas envolvidas, então é capaz que esse filme veja a luz do dia. Pô, eu queria muito que o Ezra fosse eliminado do papel e o Grant Gustin, por exemplo, pegasse o papel de Flash nos filmes também. Eu acho que também já entra numa outra questão de criar uma conexão muito mais coesa em relação ao universo das séries com o universo dos filmes, e acho que seria um começo legal pra fazer isso. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o buraco é mais embaixo, é uma decisão bem complexa de ser tomada. Mas e você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários se você acha que o filme do Flash devia sair, se não devia, e me defenda o porquê. Eu gosto de trocar essa ideia com argumentos, etc, pra ver se, sei lá, minha cabeça muda e eu conseguir ver a coisa por outros ângulos. Então, deixa aqui nos comentários. Mas apesar de todos esses problemas envolvendo os filmes que estão mais próximos, assim, de sair, eu confesso que essa mudança, essas decisões que estão rolando me deixaram muito mais esperançoso em relação ao futuro da DC. Primeiro, eu acho que tem que ter muita coragem pra você cancelar um filme que tava aos 45 do segundo tempo de ser lançado. Não é qualquer um que chega e simplesmente faz isso, então o David Zaslav ganhou alguns pontos comigo, tipo, opa, beleza, esse cara aqui está arregaçando as mangas e beleza, está tentando fazer a parada acontecer. Isso me deu uma centelha de esperança em relação ao futuro da DC. E a segunda coisa é que o próprio David já anunciou que ele pretende contratar alguém igual ao Kevin Feige da Marvel, só que pra DC. Então vai ser aquela pessoa responsável por justamente pensar e planejar os próximos 10 anos de lançamento da empresa. Isso me deixa muito feliz, muito esperançoso, porque o simples fato deles voltarem atrás nessa questão de não vamos fazer filmes 100% isolados, vamos tentar conectar as coisas, acho que eles têm um potencial muito grande a ser explorado. O meu lado fã de DC fica muito feliz com isso.
E tem alguns nomes que, inclusive, surgiu lá nas caixinhas do Insta, inclusive fica aqui o convite para dar uma seguida lá, @marcapaginaoficial. A gente tem caixinha praticamente todo dia para você trocar uma ideia, a gente comenta sobre as notícias por lá também. Lá no Insta surgiram alguns nomes que, cara, são bem interessantes, caso eles topem a ideia, né? Que é o próprio Paul Dini e o Bruce Timm, que são os caras responsáveis por criar um universo animado da DC, que ele é fenomenal. Então assim, tem essas mesmas mentes brilhantes pensando em como construir esse universo live action, vai ser sensacional. Antes de eu pensar em Paul Dini e o próprio Bruce Timm, que o Ian tinha me lembrado lá no Insta, inclusive, muito obrigado, Ian. Eu tinha pensado em Zack Snyder, porém Zack Snyder está totalmente fora de cogitação depois de toda a polêmica envolvendo o Snyder Cut e toda a treta da suposta compra de bots para reforçar o movimento do Snyder Cut. Então, o Snyder e a DC não vão fazer muitas coisas no futuro próximo. Mais uma coisa que vem por aí, que eu gosto de pensar que é positiva, é a morte de mais um serviço de streaming, né? Porque a gente tinha o HBO Max ali, que ele vai morrer, tá? É uma questão de tempo. O próprio grupo Discovery já anunciou que eles vão unificar tudo em um único aplicativo, que provavelmente vai ser, sei lá, um Discovery Plus da vida, alguma coisa assim. Eu gosto da ideia porque o grupo Discovery já tinha muita coisa variada para um público bem diferente, e socar tudo no aplicativo faz com que eu eventualmente pague menos streamings. Então eu endosso isso, eu acho muito bom juntar tudo no streaming só. Pelo menos tudo que dá. Por exemplo, a própria Disney com o Star Plus, eu não vejo a hora deles unificarem essa parada e jogar o Star Plus pra casa do chapéu. Mas, enquanto a Disney não toma essa decisão e fica nessa patifaria de vou manter 2 streamings pra você pagar 2 serviços, o grupo Discovery já tá se preparando ali pra migrar tudo pra um único aplicativo. Se você reparar, no próprio HBO Max já tem algumas obras sendo removidas, que elas vão pro Discovery Plus, provavelmente. Eu tô chutando o nome, tá? Não sei se vai ser Discovery Plus de fato. Elas estão sendo removidas porque elas vão pro serviço novo de streaming, imagino eu que tenha uma burocracia ali pra movimentar esses conteúdos de uma plataforma para outra. De resto, acho que a única coisa que fica é o sentimento de esperança, de renovo, de, cara, talvez a DC encontre teu rumo nos cinemas finalmente e que a gente consiga aproveitar e criar de fato um ambiente bom pro fã de filmes de heróis, que ele tenha coisas boas para consumir, tanto na Marvel quanto na DC. E a DC chegando pra essa luta do universo compartilhado, eu acho que vai dar uma bela de uma chacoalhada na Marvel, que vamos lá, né? Tá precisando acordar. Se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse cara aqui, que é onde a gente fala justamente sobre a concorrência, né? A gente fala sobre o problema que a Marvel tá enfrentando e por que as coisas estão tão caóticas no MCU. Espero que você tenha curtido esse vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá, valeu, falou, fui!